Boa tarde para você que nos acompanha pelo Facebook do portal RSN. Hoje a live vai ser diferente devido à pandemia de coronavírus que o mundo está enfrentando e agora também chegou ao Brasil. Então, nós do portal RSN, eu, Gilson, a Cristina, nós resolvemos trazer esse assunto para a gente discutir, com vocês. E para isso, nós convidamos o Dr. Alcides Mendes Botelho Filho, que é infectologista aqui em Guarapuava, que vai estar trazendo informações, tirando dúvidas nossas e também de vocês, porque é uma avalanche de informação que chega, não para de chegar, no rádio, na internet, na TV. Claro que é muito bem-vinda, mas mesmo assim a população fica meio perdida sem saber o que fazer, Não há motivo, parece-me, ainda para que a gente tenha aí um medo tão grande, mas é preciso agir agora para que a gente não tenha problema depois. Só um pouquinho, Gilson, acho que é muito importante essa conversa com o Dr. Alcides, porque mesmo aqui para nós, a gente está tendo muito cuidado em selecionar as informações que vêm, porque há muito fake news, Muito fake news, muita notícia divulgada até por fontes consideradas de credibilidade, mas que também acabam errando por passar uma informação que depois acaba não sendo confirmada. Então, boa tarde, Cris, boa tarde ao doutor, obrigado por receber o nosso convite e aceitar o nosso convite. Em cima da hora. Em cima do laço, mas é um bate-papo mesmo para a gente falar sobre isso. Cris, você já tem uma pergunta, depois eu tenho outra que já está chegando. E você que está nos acompanhando, por favor, deixa o seu recado. O Jefferson está fazendo a transmissão desse nosso bate-papo pelo Facebook. E você pode escrever no comentário, aí na transmissão, deixar sua pergunta para o Dr. Alcides. Eu tenho sim. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Doutor, em meio a essa avalanche de informação que a gente está sendo alimentado a cada segundo, que não nos permite nem sair da redação para almoçar, só para vocês terem uma noção, o que existe de verdadeiro sobre a gravidade do coronavírus? O coronavírus, que é um vírus respiratório, a primeira grande acometimento mundial dele foi por volta de 2003, quando ele também fez uma síndrome respiratória aguda grave na China, E da China ele teve propagações, mas os casos beiraram a casa dos 3.500, 4.000 naquela ocasião e serenou. Em 2012, no Oriente Médio, ali na Península Arábica, teve outro coronavírus relacionado ao MERS, M-E-R-S, Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Também teve uma letalidade alta na ocasião, só que ficou restrita ao Oriente Médio, Então, assim, a humanidade já passou por esses dois episódios e tirou muito conhecimento disso. Bom, chegamos em 2019 para 2020, em 31 de dezembro. Foi o primeiro caso, que a China comunicou à Organização Mundial de Saúde, e aí em 7 dias já deu para fazer a identificação do vírus, Então foi uma coisa muito rápida, tá? A China, ela tem 1 bilhão e 700 milhões de habitantes, então é muita gente, em pouco espaço, e existe muito contato do ser humano com animais, Não é só a questão do morcego. Em 2003, na época do SARS, teve aqueles tipo furão, aqueles animais primatas, que eles tinham contato lá, Mas é um vírus que é conhecido desde 1960. Não é uma coisa nova, então? Não, mas sem dúvida, existe um vírus novo. E esse vírus novo, que veio de animais e que atingiu o ser humano, propagou de forma rápida, Começou na China, foi para o Irã, foi para a Itália e da Itália chegou ao Brasil. A gente pode dizer que o impacto maior e que assusta, inclusive, pela quantidade de mortos na China, é devido à população ser muito grande e também a parcela de pessoas idosas ser maior no Oriente, no Japão, na China, enfim? Perfeito, Você foi
Foi muito claro, né? Foi direto no alvo. A letalidade maior lá está na casa dos 80 anos. Tá? No Ocidente talvez caia 70, 60 anos. Né? Então é uma população cujo sistema imunológico está em senescência. Né? E essa senescência, juntamente com doenças associadas, hipertensão arterial, diabetes, algum problema cardíaco, algum problema renal, algum problema hepático, algum problema pulmonar, algum problema do sistema nervoso central, doenças oncológicas, né, doenças reumatológicas, isso tudo pode favorecer o agravo. Soropositivos, pode favorecer algum agravo, sem dúvida, mas afeta principalmente pessoas mais idosas. Bem, Justo, você quer fazer a pergunta do nosso Tem. Júlia Matheus mandou para nós uma pergunta pelo Facebook, e você que está nos assistindo também, aproveita agora, né, faz uma consulta, né, você que está aí na sua casa, a gente espera que você esteja na sua casa ou no trabalho, enfim, mas que você possa tirar todas as suas dúvidas. Então, a Júlia Matheus pergunta o seguinte, e essa é uma dúvida e é uma informação que está sendo propagada por toda a imprensa, que as pessoas não corram para um posto de saúde, para uma UPA, para o hospital. Como saber se está com o coronavírus, se essa doença ou essa gripe é muito parecida com a gripe que a gente já conhece? E aí ela volta a perguntar, quando saber a hora de procurar um médico? Importante. Existem as síndromes gripais, ou as síndromes respiratórias, ou as síndromes de via aérea superior, que eu preciso ter o quê? Eu preciso ter febre, né? Então, febre é importante. Aí, vocês podem me perguntar, mas idoso, talvez não tenha febre, mas assim, a febre associado à tosse, associado à coriza, associado a um mal-estar, uma mialgia importante, né? Uma queda do estado geral, uma fraqueza, uma astenia, né? Uma fraqueza que a gente chama, ela, no paciente idoso, ela preocupa mais. No paciente que tem doença associada, também. Então, se esse paciente tiver uma dificuldade respiratória, mais ainda. Agora, se todo mundo tiver febre, todo mundo tiver comprometimento respiratório e todo mundo procurar os pronto-socorros, às vezes a maioria, 2/3 dali tem o influenza, mas tem algum que tem um coronavírus. Então, esse que tem um coronavírus vai espalhar para os demais. Então, bom, só procurar o pronto-socorro, ou melhor, a unidade básica de saúde, se tiver um quadro de síndrome gripal, mais uma dificuldade respiratória, quer dizer, eu estou sentindo que falta a respiração não está bacana. Uma falta de ar, uma apatia. Uma apatia, exatamente. E pacientes idosos que tenham doenças associadas. Tá? Então, não é para ter um desespero e de procurar o serviço de saúde, porque o risco grande está ali. Mesmo porque, doutor, a gente está entrando no outono, a temperatura tende a cair, né? E aí vem as doenças típicas dessa época, entre as quais H1N1 e outros tipos de gripes. Né? Perfeito. Eu estou em Guarapuava há 8 anos e eu acompanho esse período que você relata muito bem. Eu já vi muitos quadros graves de vírus influenza. E os quadros graves de vírus influenza aqui na região é um pouco diferente. Por quê? Porque os quadros graves aqui eram na faixa dos 40, 50 anos, 60 anos. E isso assustava. Por que assustava e por que acontecia nesse quadro? Porque as crianças recebiam a vacina da gripe e os idosos também recebiam a vacina da gripe. Então, quem adoecia era quem não recebia a vacina da gripe. Sim. Então, infelizmente, o coronavírus não tem vacina. Mas eu tenho a vacina da gripe. E se eu vacinar contra a gripe, eu vou eliminar ou cortar um pouco o fator de confusão, que é o que
que a Exatamente. ouvinte aí está Como saber se é perguntando. parecido com a Eco? Isso. Eu tenho que, na população que há necessidade de vacinar contra a gripe, vacinar, né? Todo ano o governo prioriza, né? E amplia cada vez mais o leque. Mas quem não tiver nesses grupos que o governo prioriza, pode e deve usar a vacina da gripe das demais clínicas, tá? Além da vacina da gripe, a vacina do pneumococo. Por quê? Porque como os vírus, eles mexem com a imunidade e baixa a imunidade, eu tenho uma infecção bacteriana secundária. Então eu tenho que eliminar o fator de confusão de outros vírus e eu tenho que impedir os danos secundários. Entendi. Uma situação que é bastante abordada também e colocada como dúvida, até porque já se falou bastante do caso dos idosos, são crianças, são mulheres grávidas. E aí eu incluo mais alguns possíveis pacientes, que são pessoas que estão fazendo tratamentos com quimioterapia, radioterapia, portadores do vírus HIV, que também, de alguma forma, podem ter um comprometimento da sua defesa no organismo. Perfeito. Com relação à questão das pessoas portadoras de HIV, eu tenho que ver a imunidade delas. Então, eu tenho que ver o CD4 delas, né? A gente sabe hoje que o tratamento ele é amplo no Brasil, eficaz, altamente eficaz e necessita adesão. Então, se o paciente tem um CD4 acima de 500, 350, ele pode ficar tranquilo, tá? Vai ser igual à população da idade dele. Agora, se tiver o CD4 abaixo de 200, aí não, aí necessita um comprometimento melhor com ele mesmo e com o serviço, né, que ele frequenta, o médico, o psicólogo, o enfermeiro, tá? Existem doenças reumatológicas, né? Existem pacientes com quimioterapia, radioterapia. Então, essa população, ela tem direito à vacina da gripe. E além de ter direito à vacina da gripe, tem direito à vacina do pneumococo. A vacinação da gripe, inclusive, começa na segunda-feira. Perfeito, né? Então, assim, dá para ser evitado danos colaterais? E muito, tá? E muito. Mas isso tem que ser feito de forma, o quê? A forma da fila do paranaense, né? A fila organizada, né? Aquela fila que você entra e você sabe que vai ser atendido, né? Não pode ter pânico, né? Até porque não ajuda em nada, né? Pelo contrário, né, doutor? No caso das crianças, desculpa, Cris. As crianças já grávidas, eu tinha esquecido. Ontem, o diretor da Organização Mundial de Saúde falou de óbito em criança, mas assim, foi agora, depois de 30, 40 mil casos no mundo, realmente as crianças não estão sendo afetadas que nem os idosos, né? E que bom, que assim seja. Em relação às grávidas, também não tem grandes comunicações, mas a gente tem que lembrar que o H1N1 afetava bastante as mulheres grávidas, né? Então, assim, parece que é um vírus, desculpa o poder da palavra, que afeta a população idosa, a população doente, tá? E o dano maior é neles. Pode ocorrer de alguém novo ter a doença e evoluir mal? Pode. Não é o habitual. Doutor, uma dúvida também é em relação à propagação do vírus. Hoje, a notícia que a gente tem que são pessoas que foram para o exterior e que retornam para sua cidade de origem e que vêm infectadas ou sob suspeita. Há outra maneira de se adquirir o vírus a não ser esse? A infectividade do vírus ela é elevada. Porque uma pessoa que tem um comprometimento pode transmitir para 3. Tá? O sarampo pode propagar para 19. Que, aliás, estamos aí também com sarampo. Com sarampo. Isso. E o H1N1 para 1 ou 2, né?
Então, a infectividade do vírus, ela é elevada, mas a letalidade é baixa. A letalidade é 2 a 3%. E esse vírus da China para a Itália já é diferente. Já sofreu mutação, né? Já sofreu mutação. E existem mutações em que eu aumento e tem mutações que eu diminuo a virulência, né? Então isso é que é estudado com vírus influenza. Eu tenho as mutações maiores e eu tenho as mutações menores, né? Então a ciência, ela está o quê? Ela está fazendo os devidos estudos, está acompanhando os casos epidemiológicos. Esses casos aconteceram na China, aconteceram na Europa, estão acontecendo nos Estados Unidos e está acontecendo agora no Brasil. Então ele está sendo muito bem estudado, até porque ele está em vários lugares. Ele está onde a ciência se encontra. Exato. Né? Então ele não está restrito à África na questão do ebola, né? E mesmo a questão do ebola na África, que ficou restrito lá no oeste africano, foi bem estudado. Né? Foi bem estudado. Posso falar? Bem, doutor, a gente tem situações. Ontem o governo do estado entrou com uma série de medidas, entre as quais a suspensão de aulas a partir dessa quinta-feira, a proibição de eventos públicos com, acima de 50 pessoas. Entretanto, que a gente observou de ontem para cá, né, Gilson, é que mesmo com a suspensão das aulas, estudantes estão se aglomerando. Teve um caso no Unicentro, né, em que tinha um grupo de estudantes, nos bares também. Quer dizer, adianta o governo tomar medidas se a população não se ajuda? Os meios de comunicação estão aí, entre os quais a Rede Sul de Notícia. E que bom que a gente tem a oportunidade de fazer esse diálogo, né? Por quê? Porque o pensamento pode ser coletivo, mas a atitude é uma coisa muito individual, né? E a atitude depende muito da questão de você se resguardar e resguardar os outros também. Então, a gente nunca a questão do pensar no próximo foi colocado na pauta da mesa igual está sendo feito atualmente. Então, como o vírus ele não tem tratamento e ele não tem vacina até o presente momento, o melhor é o quê? É ele não se dispersar de forma rápida, fazer uma curva com a base larga, com ápice comprido na população. Por quê? Porque se eu fizer uma base estreita e um pico alto, rápido, aí eu coloco o sistema de saúde em colapso. E eu não posso colapsar o sistema de saúde. Então, a maior parte dos locais onde esse vírus passou, o pessoal viu que a quarentena deveria ser mais precoce. Além da quarentena, da pessoa se retirar, ser mais precoce, e quarentena significa ficar dentro do quarto, não é nem na casa, eu tenho que, da quarentena, eu não posso ter esses contatos, né? Eu não posso colapsar o sistema. Então, eu faço com que a curva desvie, em vez de ser uma base curta, uma base longa, e estreito o seu ápice, tá? Então eu tenho que proporcionar que o contato seja gradual, né? Então a importância do esvaziamento dos locais públicos, né? A importância do esvaziamento das unidades de saúde, a importância do esvaziamento dos hospitais, né? Por quê? Porque se eu tiver um hospital cheio, várias cirurgias, as UTIs tudo 10 leitos preenchidos, eu chegar com um vírus desse, até porque as duas epidemias passadas, eu tive um índice de transmissão intra-hospitalar elevadíssimo.
Então, o risco dos profissionais de saúde é elevado, é muito maior do que a população de fora, né? Então, eu tenho que ter serenidade para não gerar um dano. Até porque já tivemos registros, tem um médico que está em estado grave no Rio de Janeiro, que se não me engano também é um infectologista, e outros médicos e profissionais de saúde, enfermeiros na China e na Europa, que já morreram, inclusive, vítimas também do coronavírus, né? Isso. Nessa fala do senhor eu percebo que muito, e isso também a gente tem ouvido, né, Cris, que muito da prevenção é essa conscientização para que a gente não tenha esse ápice e que essa curva seja diluída e achatada, para que a gente não tenha esse colapsamento do sistema público de saúde. E pela fala do senhor também a gente percebe que esta prevenção e esta conscientização está nas mãos das pessoas, literalmente nas mãos e na cabeça. Porque é fazendo a higiene, né, e seguindo essas determinações, acolhendo essas determinações de forma inteligente. É isso, doutor? Perfeito. Né? Então, existem muitas coisas que podem ser feitas e entre as mais importantes é essa, é a higienização das mãos, né? A questão de frequentar pouco as unidades de saúde, principalmente na hora que mais necessita, na hora da necessidade que se impõe. Fora isso, deixar essas unidades de forma até ociosa, né? Desculpa o exemplo, mas assim, no último ano da faculdade eu fui dar um plantão e aí eu vi o neurocirurgião dormindo e eu vi os clínicos trabalhando. E eu tive a infelicidade de falar assim, pô, enquanto os clínicos trabalham, os cirurgiões ou os neurocirurgiões dormem. Que negócio é esse? Aí um ônibus pegou um jovem de 18 anos na cabeça e aí o neurocirurgião falou, você está vendo por que eu durmo? Se eu ficar ali durante 6 horas operando a cabeça desse rapaz, naquele momento que eu nunca mais ia voltar, né? Aí eu entendi a importância da pessoa não ter um excesso de trabalho. Por quê? Porque quando aparece a gravidade, ele tem que estar com a energia boa para fazer o melhor de si. Após atender 80 pacientes no plantão de 12 horas, chegar uma parada cardíaca, chegar uma insuficiência respiratória pelo coronavírus ou pelo influenza que chega, eu não vou ter energia para dar o melhor de mim. Entendeu? Então, por isso que os serviços de saúde, eles têm que ter prioridades. Por isso que existiu o setor de classificação de risco. Por isso que a enfermeira, ela classifica o paciente como verde, como azul, como amarelo, como vermelho, né? Isso foi para dar um ordenamento, não foi para aquele que chega primeiro tem que ser atendido. É a cada um as suas necessidades. Porque se o paciente leva um tiro, leva uma facada, tem um infarto, que ele tem um quadro de insuficiência respiratória, ele tem que ser atendido primeiro. É questão de urgência e emergência, né, doutor? Perfeito. Vida ou morte. Sim. Isso. E é isso que a nossa população não consegue entender. Porque infelizmente também a gente vê nas redes sociais, a gente recebe muito pelo WhatsApp, enfim, brincadeira, criançada brincando sobre o assunto, graças a Deus, obrigado Corona, estou de férias em casa, não é férias. Não. Então acho que cabe também aos pais, né, essa conscientização dos filhos, né? Porque eles também são reprodutores disso. Porque criança corre por tudo, brinca por tudo, põe a mão em tudo. Quer dizer, não adianta a pessoa ir para o pronto-socorro e querer ficar afastada 14 dias e não ficar no quarto em quarentena. Por quê? Porque existe um documento, esse documento é preenchido e assinado pelo paciente e pelo médico, e além desse documento ser assinado pelo paciente e pelo médico, esse paciente vai ter uma vigia da vigilância epidemiológica, entendeu? Então, assim, não adianta ir para o pronto atendimento e achar que vai dar uma desperto. Não vai, né? Então, as questões de
retração no domicílio estão sendo impostas de forma mais severa naqueles lugares que demandam maior necessidade. O exemplo é a Itália. Tá? Então as pessoas vão e ficam nas suas casas e não pode sair, né? E eu acho que é assim que é importante, a população ver essa necessidade das coisas. Cris, eu tenho várias aqui para perguntar. Você quer perguntar isso? Tem a questão do ônibus, né? Muitas pessoas, né, em todo o Brasil, no mundo, usam transporte coletivo. Seja van, seja ônibus, seja trem, seja metrô, seja avião, enfim. Mas vamos colocar o pé no chão e vamos falar das pessoas do dia a dia, dentro das cidades mesmo, menores inclusive como a nossa, que não é uma metrópole, né? Tem o transporte coletivo. Claro que a empresa já tomou as medidas cabíveis no sentido de orientar, de colocar o gel disponível na entrada do terminal e tudo mais, e panfleto e tudo mais. Mas a pessoa fala assim, a gente vê na televisão ou a gente lê uma reportagem e a informação que a gente tem é que a gente, se puder, fique em casa, tá? Mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que pegar ônibus. Como essa pessoa deve se portar? O bom dos meios de comunicação é que existe uma coisa que se chama epidemiologia, né? Então, existe uma coisa que se chama medicina baseada em evidência, ou medicina baseada em fatos, e isso sobretudo, devido à epidemiologia, os dados, né? Os dados falam por si. Então, os dados no Brasil mostram que a maior parte dos casos, até o presente momento, procurou o Hospital Albert Einstein, né? Procurou por quê? Porque vieram da Itália, né? É uma população diferenciada, tá? Mas agora, em São Paulo e Rio de Janeiro, já está tendo a transmissão comunitária, tá? Está tendo a transmissão comunitária. Bom, eu já peguei ônibus em metrópoles, em São Paulo, eu sei como é que é. E existe o risco, principalmente no metrô. Aqui, né? Também não é diferente. Não é diferente. Em alguns horários a gente tem uma quantidade maior de passageiros dentro do ônibus. Perfeito. E o importante é o quê? É ter uma etiqueta social, né? De como tossir, né? Ter uma etiqueta social de que após sair do ônibus lavar as mãos com álcool gel, né? E assim, em vigência de um aumento abrupto dos casos. Aí, se a pessoa tiver síndrome gripal, eu tenho que colocar a máscara nessa pessoa. Eu não vou colocar uma máscara geral, até porque não existe máscara para todo mundo, tá? Mas se a pessoa tem febre, se a pessoa tem coriza, mal-estar, aqueles sintomas que a gente falou, a pessoa coloca a máscara, ela impede a saída do vírus. Exato. Então ela está protegendo os outros. E nunca isso foi tão importante. Ligar um pouquinho o ventilador aqui para nós, né? Luz, estúdio. Né, doutor? Então vocês vão ouvir o barulhinho do ventilador. Eu queria pegar um gancho nessa sua fala e perguntar o seguinte: álcool gel é indispensável? Porque na cidade nós não temos mais luva, né, Gilson? Sim. Nós não temos mais máscaras e não temos álcool gel. Interessante. E o preço também. Aliás, o preço também está nas alturas. Procou, olho neles. O álcool gel é pausado por quê? Porque as pessoas não conseguem lavar a mão de 5 em 5 minutos, principalmente dentro do hospital. Então, como elas não conseguem lavar a mão de 5 em 5 minutos, elas usam álcool gel, mas elas têm que lavar a mão no início, e a partir do momento que eu tenho 5 usos ou 10 usos de álcool gel, eu tenho que lavar a mão de novo, porque o importante é tirar a sujidade. Não adianta estar com a mão suja e passar álcool gel. Não, e quem tira a sujidade é o sabão. Não precisa nem ser sabonete. Pode ser sabão de coco, né? Também, sabão de coco. Importantíssimo. Sabão natural. Isso.
Eu lembro quando eu passava na residência, na CCIH, do hospital que eu fiz em São Paulo, eles falavam o seguinte: cuidado com sabonete cheiroso, bonito, lustroso, que às vezes tem pseudomonas aí envolvido no meio. Meu Deus! Né? Então, às vezes, o bonito, cheiroso, bem contaminado. Tá? Então, assim, é importante lavar as mãos. Não só usar o álcool gel. Junta todas as peças que podem ser feitas. Porque se eu usar todas as peças, eu com certeza vou diminuir o impacto dessa transmissibilidade, eu vou diminuir o impacto no sistema de saúde, né? Porque se eu adoecer e usar uma máscara, se eu adoecer e eu lavar as mãos, se eu adoecer e eu usar o álcool gel, eu vou estar evitando ser um vetor. Eu vou estar evitando ser um vetor. Mas eu não queria adoecer. Que bom. Então, vacina contra a gripe, vacina contra o pneumococo, tem uma boa alimentação. Isso que seria a minha próxima pergunta, doutora. Até que ponto a alimentação é importante na imunidade? A nossa imunidade ela é feita por uma série de órgãos, né? Então, a medula óssea, que é o tutano do osso, é importante. O baço é importante, o timo é importante. E os nossos sistemas, o sistema gastrointestinal, o sistema respiratório, né? Então, esse sistema, ele precisa de quê? Ele precisa ser bem cultivado. E ele só é bem cultivado a partir do momento que eu tenho uma boa nutrição. E não é uma boa nutrição que só tenha ferro, vitamina B6, vitamina B12. É uma alimentação diversificada, né? Uma alimentação, tenha frutas, tenha verduras, que a sua drogaria seja a sua quitanda. Sim. Né? E acima de tudo, que você possa ter um sono adequado, que não trabalhe, que o trabalho seja extenuante, né? O grande problema dos profissionais de saúde na China parece que foi esse. Eles trabalhavam durante 20 horas. Quase não comiam. Isso. E se enfraqueceu, pegou e partiu. Né? Para não falar outra coisa. Sim. Uma questão também que eu gostaria de trazer, enfim, a respeito do ibuprofeno, que tem muito se falado, né? Sim. Agora parece me corrija se eu estiver errado, nos casos, enfim, não sei se são os casos suspeitos, as pessoas, porque o brasileiro tem mania de automedicação também. Então, já está com resfriado, não sei o que, já vou tacar um negócio de encontro, um remédio aqui e tal. E parece-me que há uma contraindicação sobre esse medicamento e, inclusive, a indicação do paracetamol. Um dos principais problemas no globo hoje que traz uma carga pesada é a questão da dor lombar, né? Então, cada um de nós vai ter essa dor algum dia e talvez cada um de nós vai usar algum anti-inflamatório, mas não é hora de usar um anti-inflamatório. Porque o anti-inflamatório associado à doença viral dá um quadro que chama síndrome de Raynaud. O que é a síndrome de Raynaud? Geralmente quadros virais não combinam com anti-inflamatório. Em crianças eu posso ter acometimento do fígado, acometimento hepático, tá? Então, assim, o próprio nome já fala, é um anti-inflamatório e às vezes nós precisamos do processo inflamatório, tá? Então, o grande problema é esse, é a questão de a procura da população é grande nas unidades de serviço, né? E sendo grande, a pessoa quer consultar e quer sair com a receita. Justamente, quer sair com remédio. E como antibiótico não tem ação sobre antiviral, e eu não tenho antiviral para tratar uma boa parte das doenças virais, eu uso algum sintomático, né? O sintomático é o quê? É para diminuir uma congestão, uma obstrução nasal e um antipirético, um paracetamol, um antipirona, um analgésico, né? Mas o mais importante é tomar água. O mais importante é tomar água, é não desidratar. Afinal de contas, 60% a 70% do nosso corpo é líquido, né?
Então, vou tomar uma vitamina C, resolve? Depois que já está empesteado também não resolve, né? Não, sem dúvida não resolve. Mas assim, eu preciso ter noção de que, em vigência da pandemia atual, eu tenho que diminuir o número de uso de anti-inflamatórios, sem dúvida. E isso vai ser muito ruim para aquelas pessoas que têm dores crônicas, que usam esses medicamentos em quadros de ortopedia, de reumatologia, tá? Mas existem outras opções, né? Existe o paracetamol associado à codeína, existe o tramadol. Esses medicamentos não é para ser usado de forma crônica, de forma alguma, até que eles podem gerar alguma dependência, tá? Mas sem dúvida, ibuprofeno e anti-inflamatório no momento atual não combina. Bem, doutor, existe um ciclo para que esse vírus ele vai enfraquecendo e que a gente possa dizer, olha, daqui 2 meses ele reduziu, está sob esse controle, alguma coisa nesse sentido? Na China, no atual momento, parece que o número de casos novos se estabilizou. Está em queda, né? A curva se processou e agora está em queda. Que bom, né? E se na China a questão lá durou 4 meses, né? Vamos supor que lá, na verdade, não foi dia 31 de janeiro, foi a comunicação, mas existiu um mês antes, vamos supor que seja novembro. Então, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 4 meses, né? Então, mas existe outra questão. Existe a linha do Equador, a maior parte dos países afetados é no hemisfério norte, não no hemisfério sul. Você tem a Austrália no hemisfério sul, mas parece que os casos da Austrália não foram tão importantes quanto do Irã, quanto da Itália, né? Então, a gente espera que o Brasil tenha mais uma semelhança com a Austrália do que com a China, né? É isso que a gente espera. Era, inclusive, eu vou emendar, porque eu queria saber isso do senhor. O que a gente pode esperar pelos estudos que o senhor tem, pela leitura que o senhor tem, né, como médico, infectologista, por tudo que nós já tivemos de informação, agora recente, desde a China até agora, o que é possível esperar, levando em consideração que nós estamos agindo rapidamente em termos de instrução e suspensão de atividades públicas, etc, etc. Quer dizer, não adianta, como a Cris tinha falado, você suspende a aula, eventos públicos, mas o povo continua aproveitando como uma folga, como férias, né? E não realmente faz essa reclusão em casa. Mas digamos que com todas essas medidas preventivas, que o intuito é exatamente a gente se prevenir ou se preparar para a chegada desse vírus. Se todos fizerem a sua parte, o senhor acredita que teremos uma curva muito menor do que a gente viu na Europa e na China? Os primeiros casos que acontecem no Brasil preocupam, né? Por quê? Porque a população de São Paulo hoje é em torno de 10 milhões, 12. No Grande de São Paulo, 18 milhões. Então, é uma população bem substancial, né? O Rio de Janeiro também tem que ficar atento, tá? Depois de São Paulo lá que está acontecendo mais, e a rede de saúde lá é mais frágil que em São Paulo. São Paulo é mais estruturado, mais organizado. Mas parece que outros lugares, como o Distrito Federal e Goiás, também está tendo um grande acometimento. Isso. Tá? Então a gente tem que estudar esses lugares, ficar atento a como a epidemia ou a pandemia está se comportando nesses lugares e também no nosso próprio estado, né? O Curitiba, como é que está comportando a pandemia lá? Né? A gente sabe que lá está em torno de 6 casos. Certo, doutor, é que o último caso confirmado não foi feito no LACEN, né? Foi feito num outro laboratório particular. Então, até o momento que a gente entrou na entrevista, a Secretaria de Estado de Saúde ainda não tinha atualizado, incluindo esse número.
mas o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, declarou estado de emergência, decretou estado de emergência, e numa entrevista coletiva hoje, perto do horário do almoço, ele divulgou que são 7 casos. Quando a autoridade fala, e ela fala embasado em dados epidemiológicos, né, cabe a nós seguir essas orientações. Porque se a gente não segue essas orientações, a coisa se perde, né? Eu lembro quando eu aprontava alguma coisa na infância, se eu não obedecesse meu pai, alguma coisa de mal ia acontecer e eu ia chorando para dentro do quarto. Né? Ação, reação. Eu ia chorando para dentro do quarto. Então, assim, que as pessoas não vão para dentro do quarto chorando devido à perda dos seus entes familiares queridos, principalmente os avós, né? No caso do meu pai, ele já está com 76 anos e minha mãe 71. Minha mãe já operou do coração 2 vezes, então infelizmente os dois estão no risco máximo, tá? Mas daqui, longe dos meus pais, infelizmente, eu tento da melhor forma possível levar alguma informação útil via minha irmã, no sentido de falar com que eles fiquem em casa mais tranquilo, que não é momento de viagem, e acima de tudo, vacinem contra a gripe, vacinem contra o pneumococo, tenham uma boa alimentação, tenham um bom sono, procurem ficar perto da família e tenham hábito e estilo de vida saudável. Então, hábito e estilo de vida saudável se faz em casa ou nas proximidades, né? Não é hora de ter grandes empolgações, não é hora de ter grandes eventos sociais, é hora de estar com síndrome gripal e ficar no leito. Mas eu não estou com síndrome gripal, mas eu posso proporcionar essa transmissão de forma assintomática para uma outra pessoa. Então eu tenho que pensar em mim, mas eu tenho que pensar em na comunidade, que eu estou inserido e que eu também preciso. Doutora, tem uma pergunta que a gente até estava discutindo, né? Qual que é a diferença entre ter 5 pessoas no mesmo ambiente, verdade, ou então acima de 50? Por que não, então, e aí eu me remeto ao decreto do governador, e também a questão da escola, né? Por que não bloquear as escolas a partir de hoje? Por que esperar até quinta-feira? Existe uma diferença aqui? Ou esse período ele não vai ser significativo? Sim, e a mesma coisa nas aglomerações. 5, 50. A questão é, como cada caso ele tem um poder de infectar 3 a 4, se eu tiver um número X maior e tiver um espaço menor, a possibilidade da circulação viral é de forma mais intensa, né? Então, por isso eu tento diminuir esse número de comunicantes. Tá? O que a imprensa está comunicando e passando a gente está tendo transmissão em casamento, a gente está tendo transmissão em encontros de autoridades, né? A gente tem transmissão numa série de locais. E o grande problema é essa transmissão se eu tiver mais de 50 pessoas ou 40 pessoas num local com um pronto-socorro, um pronto atendimento, uma UPA, né? Eu chego lá, então está abarrotado de gente. Então, se eu tiver um que transmitiu para 3, e esse 3, nossa, de forma assintomática, pode transmitir, aí vocês verem que o dano é alto, né? O dano é alto por quê? Porque teve muita gente junto. Me chamou a atenção agora nessa fala do senhor o seguinte: por exemplo, eu tive contato agora, nesse momento com a Cris, estou falando com ela e foi uma gotícula. Ela está já infectada ou há um período de incubação?
Não, o período de incubação é aquele período que a pessoa não tem nenhum sintoma e desenvolve a doença. Isso é variável. Isso é em torno de 5 dias até 14 dias. Mas nesse período ela já consegue transmitir, sim. Sim. 3 dias antes dos sintomas aparecer, ela já tornou-se... Ela já passou para muita gente sem saber. Perfeito. Na verdade, doutor, assim, a conclusão que dá para tirar de toda essa nossa conversa, de todas as informações que a gente está repassando... E de todo esse momento que nós leitores, estamos passando sim, no mundo e no Brasil sim, também, né? É de que a gravidade que se diz que não é tão grande quanto a H1N1, por exemplo, ela não está, vamos dizer assim, no estrago que o vírus faz no organismo, mas ela está no contágio, na rapidez da transmissão. Exatamente, perfeito. Do estrago coletivo. Existe uma diferença, né? Aliás, várias diferenças. As principais são: o HN1, ele tem a vacina. Sim. Ele tem um antiviral. Então, diante de um paciente que tem uma síndrome viral aguda, que possa evoluir com gravidade, eu tenho que tratar, inclusive, tomando Tamiflu ou oseltamivir. Já o coronavírus, eu não tenho nem vacina e eu não tenho nem medicamento. Então, eu não tenho como detê-lo a não ser por evitar o contato. Voltamos à tecla. Tem que ficar em casa. Tem que ficar em casa, tem que tomar as medidas de higiene pessoal, tem que evitar o beijo, o abraço, o aperto de mão. Nesse momento, não vamos deixar de ser cordiais com as pessoas por isso. Desde que o outro lado também esteja consciente de que é um momento que a gente tem que abrir mão desse contato. Acho que, acima de tudo, é uma questão de solidariedade e de responsabilidade, né, doutor? Perfeito. Há essa necessidade até por uma aquisição melhor de conhecimento, atitude e redução de danos, né? Se a gente fizer aquilo que a gente conhece, com certeza a coisa vai ser harmoniosa. E a coisa harmoniosa, ela é melhor escutada, né? Ela é melhor trabalhada, ela é melhor, a possibilidade do sucesso nos casos graves acontece com mais tranquilidade, né? Quando eu atendo um paciente grave, eu tenho que ter uma paz de espírito importante e eu não posso ficar parado ao mesmo tempo. É a mesma coisa diante de uma pandemia. Eu não posso me perder os parâmetros da boa conduta, da boa orientação, saber que eu devo fazer algumas coisas importantes, mas ao mesmo tempo eu tenho que fazer isso de forma muito bem ordenada. Isso. Eu acho que é isso, né, Júlio? Acho que é isso. Acho que foi extremamente esclarecedor para os nossos internautas, para as pessoas que nos acompanham e também, possivelmente, depois, né, que esse bate-papo for publicado, né, na nossa página no Face. Eu gostaria de agradecer, né, Dr. Alcides Mendes Botelho Filho, infectologista, que quanto tempo a gente ficou batendo um papo aqui, tirando dúvida, Jefferson? Deu 48 minutos. 48 minutos, quase 50 minutos, eu acho que trouxe informação. Acho que dissecamos o coronavírus. Porque assim, sobre outras coisas, determinações mais gerais também, a população já está de certa forma massificada, avisada, a gente trouxe, talvez, pensamos outras dúvidas, né, que possam ter surgido aí na cabeça das pessoas. Gostaria então de agradecer, obrigado, e que qualquer novidade nos mantenha informados a respeito. Tá bom? Eu queria dizer a vocês que daqui a alguns minutos um dos nossos jornalistas, o J. Terres, entra também com uma entrevista ao vivo no gabinete do prefeito César Filho, junto com o secretário de Saúde, Celso Góes, tratando de todas as medidas que o município vai colocar num decreto municipal, né,
para conter essa propagação. Todas as ações também da administração pública, né, para estar se prevenindo e, ao mesmo tempo, combatendo possíveis casos que possam estar surgindo no nosso município. Em termos da nossa região, todos os municípios estão tomando medidas, né? É o caso do Pinhão, de Prudentópolis, de Candói, enfim, e amanhã, pela manhã, o prefeito Jerônimo de Turvo, ele se reúne com os demais prefeitos que compõem o centro, também para tomar uma medida comum a todos os municípios que compõem essa associação. E fora o decreto também de ontem do governador, dessa suspensão das aulas, né, a gente teve hoje uma reunião da 5ª Regional, sim, com todos os municípios e todas as regionais de saúde. Daqui a pouco a gente vai estar trazendo essa reportagem no portal RSN para vocês, com essas informações e todas as determinações sobre fiscalização, prevenção, como agir, que são informações que foram compartilhadas pela 5ª Regional em videoconferência com outras regionais espalhadas pelo Estado, né? E com a presença também de representantes dos municípios que são abrangidos pela 5ª Regional, que tem sede aqui em Guarapuava. E há pouco o secretário de Comunicação e Cultura do Estado, o João de Biasi, ele também emitiu uma nota cancelando, suspendendo todos os eventos públicos programados pelo governo do Estado. Então são medidas, né? O Paraná está atento, o Brasil está atento, salvo raras exceções. Exato. Né? E Guarapuava mais ainda, a região também, né? Só lembrando, Gilson e doutor, que a única responsabilidade para evitar a propagação cabe a cada um de nós. Portanto, higiene, reclusão em casa, nada de festa. A gente tem o ano inteiro para participar de festa, para participar de comemorações, para voltar às aulas. Então não custa, nesse pequeno período, ficar em casa, que não é para o bem de um, é para um bem comum. Exatamente, é isso mesmo. Bom, a gente fica por aqui então, e daqui a pouco você acompanha as outras notícias no seu portal www.redesudnoticias.com.br, e também a gente compartilha esse nosso papo com o Dr. Alcides no nosso portal. Exatamente. Na Rede Sul de Notícias. Na Rede Sul de Notícias, na RSN TV e já publicado aqui no nosso perfil do Facebook /portal RSN.